Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao NC News. Está começando mais uma edição do Boa Noite Amazônia, comigo, Bárbara Metoso, e também com o professor Ademir Ramos, nosso comentarista político. Muito boa noite, professor. Presente, Bárbara. Estamos juntos para mais uma noitada de política, discussão, debate e, ao mesmo tempo, profundas reflexões sobre o exercício da cidadania, Bárbara. E por falar nisso, a gente vai falar justamente do eleitorado feminino que segue como maioria dos brasileiros que devem ir às urnas em outubro, viu? Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral divulgados nesta segunda-feira, ao todo, mais de 83 milhões, de mulheres estarão aptas aí a votar, número que corresponde a 52,84% dos eleitorados. O crescimento foi de mais de 1,5 milhão aí de eleitoras, 1,83% em relação às últimas eleições gerais de 2022. Já o eleitorado masculino passou de 74 milhões, um pouco mais de 74 milhões em 2022 para 74 milhões 845 mil aí em 2026. Crescimento de 800 mil eleitores, ou 1,08%. Como as mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro, os pré-candidatos à presidência da República intensificaram neste mês discursos voltados às eleitoras em entrevistas, eventos e publicações nas redes sociais. O assunto ganhou força depois de uma crise entre Michele Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, ali pré-candidato à presidência. A ex-primeira-dama divulgou o vídeo, a gente mostrou aqui no Boa Noite Amazônia, inclusive, em que relata o vídeo que vai passar daqui a pouquinho aí, que relata ter sido desrespeitada pelo enteado em discussões políticas do PL, A crise na família do ex-presidente Jair Bolsonaro refletiu entre os eleitores, segundo a pesquisa Quest divulgada na última quarta-feira. Levantamento mostra aí que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, está com 40% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial e Flávio com 28%. O presidente Lula defendeu recentemente o aumento da pena para o crime de feminicídio. Nesse terceiro mandato, o petista sancionou a lei de igualdade salarial entre homens e mulheres e iniciou o governo com um número recorde de 11 ministras. Após as trocas ministeriais de abril de 2026, mulheres passaram a ocupar 8 pastas. Ao longo da gestão, Lula foi cobrado por entidades de mulheres, negras e juristas por não indicar uma mulher negra ao Supremo Tribunal Federal. No atual mandato, os 3 nomes escolhidos para vagas no Supremo foram homens. Aqui no Amazonas, nós somos 2.801.182 mil eleitores e eleitoras. O crescimento em comparação com as últimas eleições gerais em 2022 foi de 5,7%, valor acima do crescimento nacional, que foi de 1,46%. A proporção entre gêneros permanece a mesma da eleição anterior, com 51% do eleitorado feminino e 49% do eleitorado masculino. Bastante informação, né, professor? Muita informação. Bastante informação, mas importante aí, porque de fato o eleitorado feminino representa a maioria dos votantes no país. Agora, por que essa vantagem numérica nem sempre se traduz em uma pauta central unificada durante o primeiro turno, professor? Eis o paradoxo, o contraditório. Qual é o contraditório? É que você tem o maior número de mulheres eleitoras, Está aí comprovadamente na pesquisa, no resultado, nos dados, mas não tem representação dos partidos políticos, e nem na Câmara Federal, e muito menos no Senado Federal, e também nos parlamentos regionais. Então, veja só a perversidade. Aí você se pergunta, mas como se as mulheres são maioria? As mulheres são maioria, então por que elas não participam do processo? Isso é culpa das mulheres, né? Assim que dizem. Se é mulher que não quer, não gosta da política, não é nada disso não. Porque os partidos, volto a dizer, na verdade, essa exclusão das mulheres nesse processo
Primeiro, não é porque elas são ignorantes ou porque elas não entendem nada da política, conforme disse o Flávio Bolsonaro em relação à sua madrasta. Não, não é isso não. É porque, na verdade, os partidos políticos se tornaram, na verdade, curral eleitoral das oligarquias regionais. Exatamente isso que nós estamos vendo. O maior retrato que nós temos é a questão do bolsonarismo mesmo. Quer dizer, você lê o próprio presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, dizendo que em conversa com o ex-presidente Bolsonaro, o ex-presidente disse que, quando o Valdemar disse que a Michele tinha competência de exercer um cargo no executivo, inclusive competir no governo de Brasília, ele disse, não. Ela tem primeiro de ser testada no mandato parlamentar. Quer dizer, o ex-presidente dando ordem como é que ela deve se comportar no processo eleitoral. Quer dizer, enquanto isso, quem decide é a mulher, né? Uhum. Processo escuta, discute e decide, né? Então, não se trata de imputar às candidatas, ou às pretensas candidatas, ou às mulheres, o seu desempenho na política, mas, sobretudo, nos partidos políticos, que os partidos são tomados, historicamente, pelos machos, pelos homens, né? E, inclusive, chegando ao ponto absurdo de usar as mulheres como laranja. Uhum. Reduz o papel das mulheres como cabo eleitoral, muitas vezes. Né? Então, é importante que a gente possa... Essa participação das mulheres, ela tem que ser completada e contemplada a partir de uma reforma política também, que envolva diretamente a questão dos partidos. E a mulher tem que ter uma participação mais efetiva. No Amazonas tem um dado novo aqui. A densidade eleitoral partiu para 2 milhões e tarará, né? Uhum, aumentou muito, 2,1 milhões, me parece. Olha, aumentou muito o número de eleitores do Amazonas. Eleitores, né? Porque era uma previsão de 1 milhão e 400, passou para 2 milhões. Tá? Esse é um dado importante que nós estamos vendo aqui, a participação das mulheres. Mulher na política. O Tribunal Superior Eleitoral tem feito muito exercício de provocar essa discussão sobre as mulheres na política. Os partidos políticos deveriam também criar vergonha na cara e começar a abrir também as discussões sobre o Partido das Mulheres. Partido das Mulheres dominado por homem, quer dizer, aí é brincadeira, né? É brincadeira, quer dizer, nós temos que repensar. Por outro lado, também, o Lula, o PT mais esperto, né? E o Lula, sobretudo, do governo, está oferecendo muitas políticas, formulação de políticas públicas e atenção às mulheres. Isso não é de graça, não. Não é de graça. O Amazonas, em termos de governo, é importante porque nós temos uma tendência aqui no Amazonas em termos de saúde da mulher, como formulação de políticas públicas. Uhum. Né? Então, e já é uma coisa positiva, hein? Agora nós precisamos, além do voto das mulheres, também, nessa pesquisa que foi publicada agora, tem a questão do voto dos jovens. Lembra que eu falei para você que viu os jovens na fila, tá? Muita juventude votando também. E é isso que nós temos que ficar atentos. Então, nós temos que ficar atentos ao voto feminino, que é importante, nós temos que ficar atentos às políticas públicas em atenção às mulheres, nós temos que pensar das políticas públicas de combate ao crime contra as mulheres, tá? Temos que pensar também das políticas públicas em atenção aos jovens, adolescentes e crianças, o Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto da Juventude, porque nós temos a lei, nós temos o Estatuto. Então é necessário saber como é que está se traduzindo isso em políticas públicas. Não só o governo federal, a oriunda do governo federal, mas também do governo estadual e do governo municipal, sobretudo o governo estadual. O que é que nós temos em termos de políticas públicas para a juventude? Tá? Educação, o que é que nós temos? Como é que está o nível de educação? Sobretudo ensino médio. Ensino médio. Aí depois educação de jovens e adultos. Olha,
a nossa preocupação, que já debatemos aqui também, jovens e adultos, que é uma grande demanda, tá? Educação e profissionalização, o que é que nós temos para a juventude? Quais são as oportunidades que nós temos para a juventude? Tá? Quer dizer, será que a juventude está entregue ao crime? Né? E ainda vem, questões, né? ainda vem aqueles imbecis dizendo que isso é vocação, né? Criminalizando a pobreza. E aí, isso implica na questão da desigualdade? O que é que nós temos? Tá? Então, mulher, saúde, a questão da educação dos jovens e adultos, a questão das crianças, as creches que as mulheres reivindicam constantemente. Em qualquer reunião que nós vamos na classe trabalhadora, é recorrente a questão das creches. Por outro lado, também é importante pensar na responsabilidade dos sindicatos, que não ficam negociando essa questão das creches por qualquer valor com o empresariado das convenções deles, colocando o valor lá para baixo. O que é R$300 para a mulher, a creche custa de R$1.500 a R$2.000. Então é necessário pensar concretamente e combater esses malefícios sociais todos que afetam o nosso povo. Mas é importante os números. Sim. Quer dizer, qualquer candidato que tenha inteligência, sensibilidade e competência vai levar em consideração isso. Tá? O que é que eu posso fazer em favor das mulheres, juntos com elas? Chamar a atenção eleitoras, né? Porque, professor, muitas pesquisas costumam apontar uma taxa muito grande de indecisão entre as mulheres até a reta final ali desse período, né, de pesquisas, vamos colocar assim. Eu não sei não, mas eu acho que o voto da mulher é mais fidelizado do que dos homens, entendeu? Sim. Quando a mulher diz que vota... Quando diz que vai votar... Pois é, eu pela minha experiência, na maioria, quando a mulher diz que vota, ela vota. Tá? Agora, quando o homem me diz... Por isso que eu acredito muito nessa questão das políticas públicas. As políticas públicas hoje, por exemplo, sobretudo a questão de moradia, está voltado para as mulheres. Quem recebe os apartamentos são as mulheres. Os apartamentos são designados e concedidos às mulheres, porque se der para os machos, eles vão tomar cachaça e vão torrar aquilo tudo. Outro dado que tem que se pensar, não adianta fazer isso em atenção às mulheres, mas se não tem política, é aquela questão, não adianta fazer reforma agrária se não tem política agrária. Então, se você faz uma política em favor da moradia e contempla o direito das mulheres, você tem que pensar também em política social. Sim. Então, isso está profundamente casado. Mas são dados importantes que alertam, que acendem a luz aí em defesa dos direitos das mulheres. E quando pensamos em mulheres, pensamos também em filhos. Em filhos, sim. Pensamos em filhos, pensamos em criança, em juventude, etc. Qual é a mãe? Qual é a mãe que não se preocupa com seus filhos? Então, é preciso pensar em política pública e saúde, acesso à saúde, acesso à justiça, tá? E segurança. Então, nós temos duas categorias aqui a discutir: segurança pública e seguridade social. Também. Né? Segurança pública é tudo isso, é rua iluminada, é condição de moradia, é tranquilidade, é combater esse tribunal do crime, porque todo dia escutamos em rádio e televisão 4 ou 5 assassinatos, né? E a gente, misteriosamente, até hoje não se sabe, 3 ou 4 ou 5 assassinatos. E de quem que mandou matar? Quem morreu? Ninguém sabe. Quer dizer, fica tudo no anonimato. Então é pensar, segurança. Tudo isso nós temos que discutir, porque isso envolve as condições objetivas de cidadania do homem, das mulheres, enfim, das famílias brasileiras. E também para a juventude, né? Com toda certeza, né, professor? Combater esse crime todo, porque precisa dar uma segurança para a juventude. No eleitorado mais idoso, né, que também pois é uma grande parcela. É a minha idade, né? Só você é jovem. É uma grande parcela também dos eleitores, né? A gente já mostrou uma pesquisa sobre isso. Que nós temos políticas públicas para os idosos. Tá? Então, o que é que está se fazendo? Aqui em Manaus já tem uma delegacia dos idosos, tá? Tem toda uma política de segurança para os idosos, mas é preciso ampliar cada vez mais. Questão tem muitos idosos que querem voltar a estudar, tem muitos idosos que querem
querem ter um lugar. Aqui em Manaus tem, por exemplo, o Parque dos Idosos, que é uma coisa positiva. Tem festas, tem piscina, isso tem que ser ampliado. Cursos, né? Ali tem cursos, tem que ser ampliado para os idosos da periferia de Manaus, né? Isso tem que ser. E tem que pensar também nas condições de moradia dos idosos, aqueles idosos que estão sozinhos, muitas vezes. Tem que pensar nisso futuramente. Então, é uma demanda muito grande. O Estado, lembra que tem a máxima, né? É dever do Estado e direito de todos. Saúde é dever do Estado e direito de todos. Educação é dever do Estado e direito. Segurança é dever do Estado. Se o Estado não está cumprindo, se o governo não está cumprindo, nós temos como cidadãos nos rebelar, questionar, discutir, participar dos debates públicos. Se interessar mais. E agora, a hora é agora, no voto. Agora, o voto é o nosso juízo, é onde você manifesta a sua opinião, a sua vontade, o seu querer, o seu protesto. É agora que o cidadão se torna importante e o político começa a bater em sua porta. É agora que você vai dar o troco, agora que você deve dar o troco, chamá-lo a atenção. Escolher com consciência. E aquela máxima que nós já falamos, voto não tem preço. Voto tem valor. É isso, é isso. E começa nesta segunda-feira uma fase importante da corrida eleitoral. Os partidos já podem oficializar os nomes que vão disputar as eleições de outubro. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal inicia o esquema de proteção dos candidatos à presidência da República. André Rosa vem com mais informações para a gente. Bom, o período para a realização das convenções segue até agora o próximo dia 5 de agosto e os encontros podem ser presenciais, virtuais ou mistos. É nesse momento que as legendas decidem quem será candidato e também definem as alianças para a disputa eleitoral. Depois dessa escolha, os partidos precisam apresentar os pedidos de registro à Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. A propaganda eleitoral começa logo no dia seguinte. E os eleitores vão escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais, ali além de estaduais e também os distritais. Bom, já sobre o caso de proteção, aí o sistema de proteção aos candidatos presidenciáveis, o serviço precisa ser solicitado pelo candidato depois que o nome for confirmado pelo partido. A Polícia Federal fez uma análise para poder identificar o nível de risco de cada campanha e mais de 600 profissionais receberam treinamento e até agora 458 servidores poderão ser convocados. A previsão é de um gasto de cerca de 95 milhões de reais para poder atender aí até 10 candidaturas à presidência. O plano inclui carros blindados, coletes, equipamentos contra drones e kits antibombas. As equipes serão acompanhadas por uma central aqui em Brasília e vão atuar em conjunto com as forças de segurança dos estados e também dos municípios. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês ao estúdio. É a hora da onça beber água, é a hora do troco, é a hora de nós nos afirmarmos como sujeito, como cidadãos. É a hora de chamar a responsabilidade, porque o ideal seria que de 2 em 2 anos pudesse fazer um plebiscito para saber, avaliar o desempenho dos candidatos que nós votamos. Tá? Era o ideal, é que eu digo, nós temos sonhos e pesadelos. Um dos pesadelos é esse, que a gente queria fazer de 2 em 2 anos uma avaliação dos nossos candidatos para saber avaliar o seu desempenho. Outro dado importante, que agora, a partir de hoje é dia 20, né? Então, a partir do dia 20 até o dia 5 de agosto é o período das convenções. Tá? Período das convenções. Então, hoje, dia 20, já tem algumas convenções marcadas aqui no Amazonas. E aí, 20
Aí, quando for até o dia 5, fecha as convenções. 5 de julho, agosto. Aí, até o dia 15, se não me falha a memória, até o dia 15, os partidos têm que formalizar a ata, encaminhar a ata, formalizar junto ao Tribunal Regional Eleitoral, se não me falha a memória. Isso é importante. Então, vai ter uma margem aqui do dia 5 até o dia 15 ainda para sofrer alguma alteração. Tá? Até a última hora a gente fica aguardando as decisões. Isso é importante para que seja reconhecido cartorialmente, registrado os candidatos. A partir do dia 15, quando os partidos políticos formalizarem junto ao Tribunal Eleitoral a candidatura dos candidatos que foram aprovados em convenção, aí sim todos e todas são candidatíssimo ao cargo de governador, vice-governador, deputado, senador da República, deputado federal e deputado estadual. Quer dizer, como eu já chamei a atenção, nós temos duas eleições aqui. Uma eleição proporcional para a Câmara Baixa, para a Câmara Federal e uma outra eleição majoritária, que é o Senado Federal e governo. Lembrando que Senado não tem segundo turno, governo tem segundo turno. E que Senado nós temos 2 vagas. As 2 vagas que estão em jogo é do Eduardo Braga, que está vencendo o mandato. E lembrando que o mandato, olha a responsabilidade que nós temos, hein? O mandato de senador da República são 8 anos, doutora Bárbara. 8 anos, né? Então é necessário pensar, avaliar e ajuizar o voto com responsabilidade, porque o seu voto vale ouro, o seu voto tem valor, é determinante. Então, feito as convenções, o que é a convenção? Convenção é o apogeu da democracia, é a festa onde os partidos políticos se organizam e votam, discutem, é muito importante a convenção. Isso é uma convenção participativa. Sim. Agora já inventaram convenção virtual, quer dizer, perde o gosto, a paixão da política. Você pode fazer uma convenção virtual, você pode fazer uma convenção híbrida, presencial e virtual, mas isso perde a paixão da política. A gente fazendo uma retrospectiva da política do Amazonas, como eu sou mais velhinho que você, a gente vai lembrando assim dos palanques dos educandos, dos palanques da Eduardo Ribeiro, depois dos palanques aqui para Djalma Batista, depois os palanques da periferia, na Zona Leste, os palanques aonde vinham os grandes candidatos, né, que com a sua retórica falavam publicamente das suas pretensões. Palanque. Depois foi minimizando a força da política, entrando com show, com mega show, que hoje está proibido. Hoje as convenções são muito mais em lugares fechados. Antes eram palanques abertos, que são os comícios, etc., que ainda existe. Tá? Então as convenções na verdade, as convenções são instituto legal da democracia. É comandada pela direção partidária. Os partidos políticos devem discutir, devem votar, devem encaminhar e submeter os melhores quadros. É como um time de futebol, a seleção brasileira. Você escolhe os melhores do Brasil para disputar uma eleição. E é isso que se faz. E aí que vem a questão, por exemplo, aí temos que contemplar as mulheres, tem que contemplar os pretos, tem que contemplar os negros, né? LGBTQI+, tem todos, essa diversidade da sociedade brasileira tem que estar presente ali. E da questão de gênero, tem que pensar também nas mulheres, e sobretudo as mulheres, que nós estamos vendo a importância que tem, e essa diversidade étnico-cultural e também orientação sexual. Quer dizer, o partido é essa caixa de ressonância da sociedade. É uma festa, sabe? É uma festa. Tem convenção que vai
praticamente o dia todo. O dia todo, né? O dia todo, porque tem a discussão dos nomes, tem a discussão de tese. Eu sou da época que se discutia tese. Primeiro, as convenções eram assim, da esquerda, que eu estou falando, que eu participava mais desse fórum específico de discussão. Tinha uma avaliação de conjuntura. A avaliação de conjuntura tem tese. Então, a tese 1, tese 2, tese 3, fazia uma avaliação de conjuntura. Depois, avaliando a conjuntura, fazia os encaminhamentos, até chegar ao perfil do candidato. Agora não, o cara chega lá, já vem com o nome pronto, pô. Porque quem é que decide? Quem é que decide? Por isso que eu chamo a atenção. Quando o candidato aparece da telinha, com aquela carinha 3x4, para defender e pedir o seu voto, na verdade, ele já foi decidido anteriormente, já foi decidido pelo cacique do partido, pela chefatura do partido, por múltiplos interesses. O QI, quem indica? Quem indica? Quando chega lá na convenção, a nominata, muitas vezes é só para referendar, para constar na ata do livro de ata do partido, depois encaminhar junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Quer dizer, muitas vezes perdemos o calor e a paixão porque não tem mais o debate. O debate, por quê? Quem é o candidato tal do partido tal? Ele não se pronuncia, ele não fala, não diz nem onde dói, né? Está lá por quê? Para fazer número? Qual é o interesse? Então, é importante que a gente possa discutir. Mas os grandes partidos já estão trabalhando nisso. A grande dúvida das convenções aqui no Amazonas, não só no Amazonas, também para a presidente da República, embora o Lula já tenha decidido que ele vai partir com seu vice atual, que é o ex-governador de São Paulo, o ministro, como é o nome dele? O vice-governador do Lula, lá de São Paulo, que é ministro da Indústria. Tá. Me fugiu também. Deu branco aqui, mas é conhecido. Então, você tem esse quadro todo aqui. Tem problema. O PL, vamos ver os grandes partidos, como é que estão indo. PT, Lula já está com o seu vice, não vai mudar o quadro. Parte daquela máxima que time que está vencendo não se mexe. E vai continuar. 2, Flávio Bolsonaro, em discussão, vice. Até agora não tem. E para completar, para dar o tempero, o molho da pimenta nessa política aí do PL, o Zema, lá de Minas, está tentando seduzir a madrasta do Flávio para ser vice dele. Aí está a maior confusão. Aí a Michelle está sendo cobiçada pelo Zema, pelo Ronaldo Caiado, e aí provoca uma ciumeira, uma discussão. Ela é a carta, é a coringa da vez. É a coringa da vez. Ela tá com tudo. Então, a questão em Manaus, como é que está aqui no Amazonas? Vamos pensar. Me ajudem aí vocês da produção. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse calendário das convenções partidárias no Amazonas, professor, mas a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Oi, eu sou Lomitas e eu tenho uma novidade para você. Agora o Lomitas está onde? Está na televisão, aqui no canal 10.2 NC News, daquele jeito que você já sabe, o nosso grande rebuceteio com treta, polêmica, debates, entrevista do nosso jeitão, sem guerigueri, tu já sabe, né? E eu te espero, bora! De uma coisa você já sabe, a partir do 12:30 é hora de entrar pro jogo. Bastidores, análises e tudo que rola no mundo dos esportes. Esporte com verdade? Do jeito que você entende. NC Esporte. Segunda a sexta, ao vivo. O agronegócio brasileiro não apenas impacta o país. Essa força que vem do campo alimenta o mundo. A cada safra recorde movimenta a tecnologia humana, as oportunidades do povo que tem na terra, suor, sustento e a forma de vida. O campo é nosso, é a nossa força que tem vida e história. São as nossas notícias que impactam todo mundo, seja no interior ou na cidade. É o ouro do nosso Brasil atual. Na TV, no rádio, na internet, o agro é notícia.
Notícia é negócio. NC Agro, no Grupo Norte de Comunicação. No Brasil, onde muitos fatos permanecem ocultos. Onde interesses poderosos tentam manter a verdade em silêncio. Existe um jornalismo que não se contenta com versões oficiais. Que aprofunda, questiona e investiga. Denúncias ignoradas, suspeitas que se repetem. O Norte Investigação ele vai além da superfície. Ele apura documentos, cruza dados, revela conexões e dá voz a quem nunca foi ouvido. São reportagens exclusivas, investigações profundas, um compromisso firme com o interesse público e com a verdade. Norte Investigação, dedicado a revelar fatos que impactam a vida dos brasileiros. Quando a notícia exige coragem, o Norte Investigação responde. NC News nasce como hub nacional de conteúdo. Do Rádio News, à política, da notícia em tempo real, à análise profunda dos temas que movem o país. Mas o NC News vai além do editorial. Nossa estrutura cria uma nova lógica de comunicação. Uma rede que integra sites locais, creators regionais, audiências segmentadas e debate nacional. Tudo conectado por tecnologia, curadoria e propósito. Aqui, a marca não compra apenas espaço. Compra contexto, compra inteligência, compra alinhamento. Se o objetivo é falar com o agronegócio, conectamos aos territórios, aos especialistas e às vozes certas. Se é indústria, cultura, economia ou mobilidade, criamos pontes entre quem produz e quem vive cada realidade. E quando a marca busca posicionamento institucional, o NC News entrega o que importa: credibilidade, alcance e um ambiente editorial seguro. Aqui, publicidade respeita o conteúdo e o conteúdo respeita a marca. Jornalistas, creators, marcas e tecnologia não competem, eles se organizam. NC News, conteúdo, contexto, conexão. Oi, eu sou Lomitas e eu tenho uma novidade para você. Agora o Lomitas está onde? Está na televisão, aqui no canal 10.2 NC News, daquele jeito que você já sabe, o nosso grande rebuceteio com treta, polêmica, debates, entrevista do nosso jeitão, sem guerigueri, tu já sabe, né? E eu te espero, bora! De uma coisa você já sabe, a partir do 12:30 é hora de entrar pro jogo. Bastidores, análises e tudo que rola no mundo dos esportes. Esporte com verdade? Do jeito que você entende. NC Esporte. Segunda a sexta, ao vivo. O agronegócio brasileiro não apenas impacta o país. Essa força que vem do campo alimenta o mundo. A cada safra recorde movimenta a tecnologia humana, as oportunidades do povo que tem na terra, suor, sustento e a forma de vida. O campo é nosso, é a nossa força que tem vida e história. São as nossas notícias que impactam todo mundo, seja no interior ou na cidade. É o ouro do nosso Brasil atual. Na TV, no rádio, na internet, o agro é notícia. Notícia é negócio. NC Agro, no Grupo Norte de Comunicação. No Brasil, onde muitos fatos permanecem ocultos. Onde interesses poderosos tentam manter a verdade em silêncio. Existe um jornalismo que não se contenta com versões oficiais. Que aprofunda, questiona e investiga. Denúncias ignoradas, suspeitas que se repetem.
O Norte Investigação ele vai além da superfície. Ele apura documentos, cruza dados, revela conexões e dá voz a quem nunca foi ouvido. São reportagens exclusivas, investigações profundas, um compromisso firme com o interesse público e com a verdade. Norte Investigação, dedicado a revelar fatos que impactam a vida dos brasileiros. Quando a notícia exige coragem, o Norte Investigação responde. Estamos de volta com Boa Noite Amazônia para falar do calendário de convenções partidárias que já começou e os partidos têm até o dia 4 de agosto para aprovarem as nominatas e encaminharem à Justiça Eleitoral. Aqui no Amazonas, os 4 partidos que apresentaram candidatos ao governo, pré-candidatos, na verdade, ao governo, marcaram as suas convenções já. O Partido Avante, do Davi Almeida, marcou o evento para a próxima quinta-feira, na Avenida Alphaville, no bairro Novo Aleixo, em frente ao Gigante da Floresta. Já o senador Omar Aziz, do PSD, marcou a convenção para o próximo sábado, dia 25, às 9 horas da manhã, no SESI Clube do Trabalhador. E União Brasil, de Roberto Cidade, e PL, de Maria do Carmo, marcaram as convenções para o último dia do prazo, no dia 4 de agosto. O Partido Liberal marcou para as 7 da noite do Sila Festas, a convenção que vai decidir aí Maria do Carmo como o nome da Liga para o Governo. E a Federação União Progressista marcou a convenção para a noite, mas o horário ainda não foi divulgado, o horário certinho ali, O evento acontece na Arena Amadeu Teixeira e deve confirmar o nome de Roberto Cidade à reeleição, professor. Agora vamos falar mais do Amazonas, Do Amazonas, O mesmo problema que estão vivendo a nível nacional, e estávamos falando aqui do Geraldo Alckmin, sim. Porque o ex-governador de São Paulo é o vice-candidato do Lula. Do Lula. Eles vão sair, não vai mudar, é o mesmo candidato. Lula e Alckmin sairão candidato ao presidente e vice-presidente. O Flávio Bolsonaro ainda busca um vice e está perseguindo as mulheres. O Zema também está perseguindo mulher. O Ronaldo Caiado também está querendo mulher, porque, na verdade, eles estão pensando que colocando mulher vai conseguir captar os votos femininos. Não, é uma tentativa. Na verdade, não é isso. Então, nós temos que ver como vai ser trabalhado isso. Não é juntando que se soma. No Amazonas, como é que nós estamos no quadro? Nós temos as convenções, conforme eu chamei a atenção, a convenção é o instituto legal e legítimo de manifestação do partido junto ao Tribunal Regional Eleitoral. É através do partido que nós nos candidatamos. Quer dizer, a democracia brasileira ela está assentada nos partidos políticos. Se o partido é corrupto, então isso prejudica profundamente a dinâmica, o processo democrático, valores democráticos, etc. Por isso, temos que fazer reforma partidária política, no sentido de repensar a estrutura, a plataforma política da democracia brasileira. Termos de convenção, nós temos Roberto Cidade, que usou o mesmo método do Wilson Lima, não ia sair tudo, mas depois declarou que realmente é candidatíssimo. Isso vai se dar a partir do dia 4. Dia 4. A convenção do Roberto Cidade é dia 4 de agosto. No último dia do prazo. Dia 4 de agosto. E há uma coincidência aqui. Dia 4 de agosto também é a convenção do PL, não é isso? Sim, confere para mim? Confere, é isso confere. Mesmo. Dia Só que 4... do PL é de manhã e do... Não, do PL é à noite. Do PL é à noite, segundo me informaram. Quer ver? Confere aí. Não, vou conferir aqui. Vamos conferir para ver se a gente está falando certo. Então, a nossa produção aqui é eficiente. Nada passa. Então, me parece que a convenção Isso mesmo. É à noite, né? O Partido Liberal marcou para as 7 da noite no do Sila Festas. Veja é só, isso mesmo. O que é que está tensionado aqui? Está tensionado
à frente, a União Brasil e PL. Estão tensionadas essas relações. Por quê? No sentido de que o Roberto Cidade quer o apoio do PL. Quem é que não quer o apoio do PL? O PL é um grande partido, né? Tem fundo partidário, tem tempo de televisão, né? Tem quadros, né? Tem quadros. Então, o que o Roberto quer? O Roberto está pretendendo esvaziar, eu não sei se isso é verdade, mas são as hipóteses, são o que nós estamos analisando aqui no quadro. Esvaziar a candidatura da Maria do Carmo. E isso nós estamos conferindo aqui. Tomara que eu esteja errado, porque se trata de uma mulher competitiva, que está no páreo aí para discutir a eleição. Então, primeiro, o que é que nós vimos? Lá em Coari, segundo as notícias que nós noticiamos aqui, informamos aqui, é que o PL de Coari disse que ia marchar com Roberto Cidade. Não foi isso que nós informamos aqui? Pois é. E aí, até a presente hora, não vimos nenhum posicionamento da direção estadual. Isso é uma forma de esvaziar pela base. Não foi que nós avaliamos aqui? Lá na base, esvazia a Maria do Carmo. Então, e o horário é exatamente que facilita isso. Que um é de dia... Na verdade, todos os dois vão ser à noite, né? A Federação União Progressista também marcou a convenção também para a noite, só não falou o horário certo. Então está tudo na mesma... Ainda não anunciou horário, né? No mesmo limite aí, né? Em termos de participação. Vamos ficar de olho nessas duas convenções. A convenção do Roberto Cidade e a convenção da Maria do Carmo. Para ver se realmente a Maria do Carmo vai se afirmar ou o Roberto vai conseguir uma unidade entre PL e União Brasil. Aí atenção. Davi possivelmente saia como vice o atual vice dele, né? Que foi, né? Como é o nome dele? O Marcos... Serafim? Não. Marcos Rota. O Marcos Rota, né? Possivelmente, há uma especulação também. Quer dizer, o problema das convenções está voltado unicamente para os vices. Tá? Porque se você vai para a convenção, você tem que ter o vice. Tá? Já tem que ter ali... É bem verdade que nós temos do dia 5 até o dia 15, tem como mudar isso em percurso antes do registro em cartório. Mas até o dia 5, na convenção, tem que, pelo menos, já estar formalizado esse nome. Então, o Davi possivelmente vai com Rota. Tá? Ele já conhece o Rota ele fica lá na dele, tem participado efetivamente, e o Rota vem pelo PDT, não é isso? O Rota vem pelo PDT. Então, você tem Davi com Rota, Roberto está em dúvida, não sei, eu acho que ainda vai acabar saindo com o Serafim. Acho que o Serafim acho que tem 73 anos, eu tenho 69, o Serafim é mais velho que eu, tem 73, o Serafim já é um cara centrado, que o Serafim quer, na verdade, ele na verdade não quer nem fazer a carreira política do executivo, é o que eu analiso de longe, mas ele quer fazer o filho dele como deputado estadual, o filho dele já foi deputado federal, ele quer fazer o filho dele parlamentar e vai se empenhar nisso. Tá? Então, possivelmente, o Roberto não consiga o intento de sustentar a unidade com o PL. A Maria do Carmo, por sua vez, é candidatíssima, o próprio Alfredo disse que ela não sairá se ela não quiser, e ela quer ser candidata. Ela já me disse em entrevista que nós fizemos há tempos atrás que ela tem vocação para o executivo. Ela tem vocação para o executivo, ela mesma já disse, tá? E ela, no momento agora, ela é uma empresária, a professora Maria do Carmo, e ela está cuidando da belezura do Tropical Hotel. Eu vi uma matéria muito bonita, recuperação do Tropical Hotel. E ela está à frente dessa recuperação. Sim, está à frente. Está lindo lá o hotel. Então ela está cuidando disso. Ela é candidatíssima. Agora aqui tem múltiplas especulações sobre a candidatura do vice. Entendeu? Até agora não se tem definido um vice para Maria do Carmo.
Até o dia 4 ela tem que definir um vice para o meio do cargo. Se ela vai sair com chapa puro sangue, como se diz talvez na linguagem, por conta dessa indefinição que ficou ali para o último dia. Ou busque uma certa aliança com determinado partido. Tem que saber com quem o PL está aliançando. Tá? Isso passa pela direção do partido, não depende unicamente da Maria do Carmo, entendeu? Sim. Depende das alianças e das relações do aval do diretório estadual. Conforme o próprio Valdemar Costa Neto já informou que no Amazonas, o PL, quem decide sobre o presente e o futuro é Alfredo Nascimento. É o poderoso Alfredo. Alfredo, decide aí. Então, essa aliança da Maria do Carmo com algum vice competitivo também. Vamos ver. Quem mais? PT, eu estou falando dos grandes partidos. Dos grandes partidos. PT é uma vergonha no Amazonas. Tem mais de 30 anos, né? E não consegue sair com uma candidatura própria. Vem sempre na rabeira, né? Sempre mordendo aqui, mordendo ali e sacrificando os seus parceiros. Por exemplo, sacrificando agora quem? O Marcelo Ramos, que poderia ser um bom nome. Já provou isso o Marcelo. O Marcelo foi vice-presidente, né, da Câmara Federal, do Congresso Nacional. O cara tem competência, já mostrou competência, uma articulação toda. O cara está se colocando aí. Alguém faz uma avaliação dizendo que, não, se o Marcelo sair, pode ameaçar a candidatura do Eduardo Braga e tá. Quer dizer, é uma lógica da conveniência. Mas, na verdade, o PT está muito estranho, porque o PT primava pelo debate, pelas teses, pelo contraditório. Agora está nos corredores, nos bastidores, negociando e etc. Aí sacrificou o Marcelo. Talvez o Marcelo saia para deputado federal, em nível proporcional. Então, o PT não tem candidatura própria. Ele vai sair fechando com quem? Com o Omar. A convenção do Omar é dia 25. E me parece que já bateram o martelo, embora as pressões são muitas. Tá? Parece que o Omar já bateu o martelo com a deputada Alessandra Campelo. É a deputada estadual, já está abatida, o Omar tem prestigiado muito a deputada. Inclusive, ela tem sido porta-voz dele dessa pendenga agora de sucessão na casa. Ela se posicionou, ela marcou posição, ela capitaneou os 5 votos que foram contra, estavam com o Omar. Quer dizer, a Alessandra possivelmente seja a candidata. Nós estamos aqui especulando, mas isso só vamos saber de fato, não só no dia 5, não, até o dia 15, porque entre o dia 5 e o dia 15 são 10 dias aí que as coisas podem rolar aqui no meio. Política é dinâmica. E no Amazonas, então, tudo, professor? O boi é capaz de voar. Né? Lá em Parintins, boi voa. Não vê o boi, o meu querido garantido, vai lá para os ares, etc. Então, até o dia 15, a situação está em pauta. Entendeu? Então, são as convenções, vamos ver, Aí o tribunal, isso é importante, como já disse isso, eleição é manifestação soberana popular, é vontade do povo, é o povo na rua discutindo, etc. Agora, o tribunal deve vigiar e conferir e fiscalizar as convenções, porque também tem o poder econômico. Tem candidato em convenção para pressionar a direção dos partidos, começam por uma vontade própria, muitas vezes o partido nem sabe. O cara vai lá, contrata 10 ônibus, 20 ônibus e chega na convenção com 20 ônibus, tudo voto de cabresto, entendeu? Isso chama muito a atenção do Tribunal Regional Eleitoral. Às vezes, o presidente do partido nem sabe que o camarada está fazendo isso, vai fazer para mostrar força e etc, entendeu? Então é importante que o tribunal tenha, e tem fiscais, hein? Porque as convenções, elas são formalizadas por meio de edital, são publicados editais, os partidos comunicam ao tribunal, o tribunal, por sua vez, faz a fiscalização no lugar, desloca a gente para lá, vai lá e vê, analisa de perto, vê se está tudo ok, tá?
para evitar esse tipo do poderio econômico. Ficar atento para isso. Tem que ficar atento, com toda certeza, né? Tem que ter Lembrando que nós estamos né? aqui, Bárbara, fazendo especulação sobre os vice. Pelo que nós temos aí visto, né? Por exemplo, o Omar tem prestigiado muito a Alessandra Campelo. O Roberto, nessa articulação com o PL, o governador Roberto Cidade. E o vice dele é o Serafim. Tem um dado novo também aqui, que é importante refletir. O Roberto já queimou uma etapa, o governador já queimou uma etapa, porque ele terá um mandato, se reeleito, 4 anos. Aí ele já não pode mais sair para uma reeleição. Esse é um dado importante para se pensar. Às vezes as pessoas não sabem. Porque se o Omar ganhar a eleição, ele tem 4 anos e ele pode ser candidato à reeleição, se não mudar a regra até lá. O Roberto não terá mais essa oportunidade, essa concessão legal, entendeu? Ele só tem 4 anos. Só 4 anos, porque ele já queimou a partir do momento que foi eleito lá na Assembleia Legislativa do Estado por unanimidade. Então aí já queimou. Então, por exemplo, o governador Roberto Cidade tem 4 anos e os demais terão 4 anos e ainda a concessão eleitoral legal de concorrer no cargo, a reeleição, não havendo mudança legal. O senador da República são 8 anos, imagina, 8 anos. Um senador é uma força política, tá? Muito importante para todo o Brasil, a República, mas sobretudo para nosso Amazonas. E o deputado federal são mais 4 anos. Nós temos 8 deputados federais. Eu pergunto a você, você conhece os deputados federais? Conhece os deputados federais? Ou você se lembra em quem você votou? Porque muitas vezes a gente esquece em quem votou, porque eles ficam tão ausentes em Brasília. Brasília é tão distante, até o fuso horário para nós é complicado. Né? Tá? Então, deputados, 4 anos, senador, 8 anos, governador, 4 anos. Lembrando que não temos eleição segundo turno para senador. Quem ganhar, ganhou. Entendeu? Então é importante ficar atento para isso. As convenções são muito animadas. Eu gosto das convenções. Agora, com esse negócio de virtual, isso aí quebra a paixão da política. Política sem paixão fica sem graça. Não tem sabor. É um dissabor, é tristeza. Política sem paixão é burocracia. É burocracia. É o positivismo da lei. Não, tem que ter alegria. Isso eu estou falando também, imagina no interior. No interior, as convenções no interior, é uma festa quando é candidatura para prefeito e vereador. É festa, é barco chegando do interior, é índio, é caboclo, é quilombola, tudo chegando e participando da discussão. É muito bonito. E esse paísão que é grande, o nosso, é uma diversidade grande de política. E por falar nessa grande diversidade, né, do nosso país, a gente vai falar de política pela Amazônia também, né, professor? Hoje nós vamos falar sobre o Amapá, porque por lá a ex-deputada federal, a Silvia Huaypi, voltou a movimentar os bastidores da política amapaense ao acusar o doutor Furlan de traição política. Em vídeo que circula aí nas redes sociais, a ex-deputada afirma que foi retirada da nominata e faz uma declaração que repercutiu entre apoiadores e críticos. O caso gerou debate e ampliou a polêmica em torno da articulação política no Amapá. A fala da pré-candidata chamou a atenção pela firmeza do tom e pela repercussão imediata entre internautas. O episódio reforça o clima de tensão nos bastidores e coloca novamente a candidata, né, a Silvia Huaypi, e Dr. Furlan no centro das discussões políticas. A gente tem o vídeo aí, a gente vai acompanhar agora. Não tá. Bom dia. Você sabe que foi você quem me tirou dessa nominata. Foi você quem me tirou e você sabe disso. Você sabe disso. Seja bem-vindo. Essa é a nossa chapa. Esse é o nosso projeto. Traidor, traição, eu não perdoo. Você sabe. Você sabe. Foi ele. Eu recebi notícia do pessoal da equipe dele. Ele me ligou.
secretário Código do Estado do Amapá, doutor Fernando, que nós iremos juntos com o senhor para essa caminhada. Seja bem-vindo. Muito bom dia. Olha, Brasil, ele não é brasileiro. Tá? Ele não é brasileiro. Ele não é brasileiro. Tá? Ele não é brasileiro. Mas eles podem coligar, né? Eles podem coligar, né, com uma pessoa que tem isso, né? Mas contra uma mulher indígena. Eu, indígena, não tenho direito em minha própria terra. Deixa eu ver. Professor, que confusão, hein? É o que eu estava chamando a atenção. Confere se eu conheço a Silvia Aipim, ela é indígena, casada com militar e etc. Isso. Ela é bolsonarista roxo, mas caiu em desgraça também com os bolsonaristas, porque andou falando demais lá também do Amapá. Entendeu? E agora, exatamente o que eu estava falando. Isso aí não é para assustar ninguém. Aí há a informação de que ela foi caçada por gastar dinheiro da campanha com maquiagem. Ela maquiagem, foi. A maquiagem dela. Ela está com uma cara nova, recalchutada, a índia jovem, bonita ela. Entendeu? Então ela estourou a grana toda. Ela estourou a grana toda na belezura tribal. Então, agora, eu acabei de falar isso, a convenção é exatamente isso. O mandonismo do partido é muito grande, o caciquismo é muito grande. E como a Silvia já tem uma ficha corrida, a ficha já vem do PL, eu acho que ela está no PL, e eu acho que está numa aliança com o PSD aí, e aí na hora ela pensava que estava na lista, mas na hora, a lista é a nominata, é a lista dos nomes que vai para o cartório eleitoral ser registrado. Antes disso, tem que passar na convenção. Então, a jovem índia a Silvia Aipim, lá do Amapá, casada com um militar também, bolsonarista roxa, votou no Bolsonaro e foi deputada federal e foi caçada porque ela investiu a grana toda que ela pegou da campanha na sua belezura. Então, agora, por exemplo, voltou de novo à baila e pensava que estava na convenção ou na nominata e foi cuspida para fora da nominata. Mas essa é uma discussão ainda que vai ser apurada, porque, por exemplo, os caciques são muito fortes do partido. Por isso que eu disse, quando você pensa que está voltando aquele que você está vendo na televisão, esse está aí já QI. É o chamado quem indica. Quem indica, né? Quem indica, já foi indicado lá. Então, ninguém tem certeza. Até o dia 15, nós temos as convenções que estão marcadas, mas até o dia 15 próximo, nós teremos ainda várias surpresas desse processo eleitoral. E a gente vai continuar acompanhando, né? A gente vai acompanhar todo esse desenrolar, todas essas surpresas para poder trazer para os nossos... Mas é importante, né, que a gente possa viver a paixão da política, o calor da política, a realização da política como cidadania. Não nessa visão burocrática. Imagina fazer uma convenção virtual, não vejo como boa fé. Eu quero o povo na rua, discutindo, fazendo, gritando e reivindicando seus direitos. É isso. A alegria do povo. Entusiasta, né? O senhor é entusiasta. Quem sabe faz a hora. Obrigada, professor Ademir Ramos. Obrigada a você também pela sua companhia. Boa Noite Amazônia fica por aqui, mas você continua com toda a nossa programação aqui no NC News. Afinal de contas, o nosso canal é 24 horas notícia para você. Até mais.